Sentai-vos, amados. Graça e paz, igreja, amém? É bom saber que o Senhor te despertou esta manhã, cheio de alegria, cheio de vigor, e te trouxe à casa do Senhor para juntos aqui podermos sentir a presença do Senhor e prestar ao Senhor este culto que somente a Ele é devido. Abre a sua Bíblia, mesmo assentados, Gênesis capítulo 15. Vamos ler os 6 primeiros versos. Nesta manhã nós queremos falar sobre o poder da graça. Baseado nesse texto, nós vamos entender o quanto a graça é poderosa. E que nós somos um povo, somos uma geração, somos uma igreja que estamos debaixo desse poder da graça. Amém ou não? Gênesis 15, a partir do verso 1 até o verso 6, a palavra de Deus diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Deus Pai, Todo-Poderoso, Tua é a palavra que foi aberta e lida nesta manhã. Tudo o que queremos é revelação da mesma, é entendimento. Por isso, dá-nos ouvidos espirituais, dá-nos sensibilidade à voz do Senhor. Espírito Santo, paira sobre nós. Faça com que esta palavra possa gerar em nós vida, gerar entendimento, produzir alegria, por saber, ó Deus, que estamos e somos um povo, que estamos debaixo da Tua graça. Oramos, Pai, e dependemos totalmente do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que Abrão, ele foi considerado justo apenas porque ele creu. Amém ou não? Aí eu te pergunto, você crê? Abraão não precisou fazer nada. Abraão não precisou realizar nenhuma obra para que Deus olhasse para ele e pudesse vê-lo como um homem justo. Ele apenas acreditou. Ele apenas confiou nas promessas de Deus sobre a sua vida. Então, quando eu e você, nós olhamos para o Senhor e cremos o que Cristo fez naquela cruz por nós, o Senhor, Ele olha para nós porque eu criei, porque você acreditou, e olha para mim e para você e nos vê como homens e mulheres justos. Amém ou não? E às vezes nós achamos que precisamos estar fazendo alguma coisa além de crer para que Deus nos olhe e nos veja como homens justos. Sabia que tem muito crente em Cristo que ainda tem dificuldade em olhar para Ele, olhar no espelho e dizer: você é justo. Não porque você é alguma coisa, mas pela obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Amém, filhos?
Então nós estamos envolvidos num propósito eterno de Deus. Nós, como igreja, como filhos amados do Senhor, nós estamos envolvidos neste propósito eterno. Nós somos uma igreja em células e nós não estamos aqui só abrindo novas células. Nós não estamos aqui só multiplicando células. Nós estamos cumprindo um propósito eterno do Senhor. Diga amém, igreja. Se eu e você não entendermos que é muito mais do que abrir célula, multiplicar célula, nós não vamos entender que nós estamos cumprindo um propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é salvar. Então, quando uma célula multiplica, nós estamos cumprindo o propósito. Nós não estamos apenas multiplicando células. Quando a igreja, ela cresce, e quando nós iniciamos mais uma sala dos novos, hoje, com quase 30 alunos, não é mais uma sala de novos, não vai ser mais uma turma que será recebido como membros, mas é o propósito eterno de Deus se cumprindo, amém ou não? Então eu preciso ver além, eu preciso entender a graça do Senhor, eu preciso compreender os planos e os propósitos do Senhor. Este texto ele vem nos mostrando algo muito tremendo, que nós já lemos muitas vezes, já ouvimos algumas mensagens, e eu penso aqui em Abraão ouvindo de Deus: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, a tua descendência será incontável, inumerável. Aí Abraão diz para Deus: Senhor, mas o Senhor diz isso, mas até hoje eu não tenho semente. O que eu tenho é um servo, damasceno, chamado Eliezer. Aí faz uma pergunta, mas ele não completa, ele está deixando no ar para Deus. É como se ele dissesse para Deus: será que vai ser do meu servo essa descendência? Aí Deus diz: não, Abraão, vai ser alguém que vai sair das tuas entranhas. Diga amém. Eu quero que você diga amém para que você realmente concorde com o que está sendo falado. Porque Sara agora quer dar uma ajudinha para Deus. Já que vai ser das entranhas de Abraão, então já que eu sou estéril, eu vou oferecer a minha serva Agar. E todas as vezes que eu e você não sabemos esperar o tempo de Deus, nós vamos querer dar uma ajudinha a Deus. E essa ajudinha a Deus pode custar muito caro. E aí Agar se deita com Abraão e tem um filho chamado Ismael. E até hoje o povo de Deus sofre com essas duas nações. Mas também esse não era o plano de Deus. Ismael era filho de Abraão, sim ou não? O que está de errado então com isso? Agar. Vamos pensar aqui, queridos. Sara aponta para a graça. Sara era estéril, não podia ter filhos. Então ela precisava contar com a graça de Deus. Quando Sara engravida, ela estava ali sendo alcançada pela graça. Primeiro, porque ela não podia gerar. Segundo, porque ela já era idosa. É graça. Todas as vezes que você lê Sara na Bíblia, está apontando para a graça de Deus. Favor imerecido. Algo que conquistamos sem merecer, sem poder, sem sermos qualificados para isso. Quando pensamos em Agar, aponta para a lei, porque Agar era escrava, amém? Todo aquele que está ainda debaixo da lei está escravizado pela lei, não é livre. Mas todos aqueles que estão debaixo da graça são homens e mulheres livres, diga amém. Aí eu te pergunto, você é filho de Abraão, amém ou não? Nós somos filhos de Abraão.
Mas você é filho de Abraão com quem? Com Agar ou com Sara? Sabia que tem muito filho de Abraão com Agar que ainda insiste em viver pela lei? Que ainda insiste em viver pela lei? Que ainda insiste em decair da graça? Que ainda insiste em ser aceito por Deus pelo que faz? Não apenas pela fé em Cristo Jesus. Vamos entender o poder da graça. Antes do Monte Sinai e depois do Monte Sinai. Quando eu penso antes do Monte Sinai, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 14, por favor. Eu quero ler uma sequência, rapidamente, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta manhã, e só celebra a ceia quem está debaixo da graça. Quem não celebra é porque ainda está debaixo da lei. Êxodo 14, verso 11, diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizestes isto, que nos tens tirado do Egito. Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Entenda isso, guarda essa palavra no seu coração. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro, mas vai um pouco mais adiante, capítulo 16, versículos de 1 a 4. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel fez o que, igreja? Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor, em que lugar? Na terra do Egito, quando estávamos sentados junto ao que, igreja? As panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover o quê? Pão dos céus, Deus maravilhoso. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Vamos um pouco mais adiante, capítulo 17, versículos de 2 a 5. Vai guardando isso no seu coração. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo fez o que, igreja? Murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio
e vai. Olha para mim. Você está entendendo a sequência? Nós estamos falando aqui antes do Sinai. O povo murmurava, o povo reclamava, o povo blasfemava, e Deus fazia o que, igreja? Abençoava. Isso é graça. Isso é graça. O povo se rebelava contra a autoridade. O povo agia de uma maneira inconsequente. O povo reclamou quando estava escravo no Egito. Deus tira eles com mão forte. E a cada prova, a cada momento que eles passam, eles têm saudades do Egito. Sabe o que eu entendo aqui? Que eles reclamavam e o mar abria. Eles reclamavam, a água ficava doce. Eles reclamavam e o pão caía do céu. Eles reclamavam e a água saía da rocha. Murmuravam, reclamavam, questionavam, se rebelavam. E a graça de Deus estava ali. A manifestação do poder de Deus estava ali. Eles mereciam o castigo, a repreensão, mas em vez disso vem a bênção. Isso é a graça de Deus, aleluia! Estamos vivendo este período, queridos. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da graça. Você entende isso? Será que você consegue entender isso? A graça de Deus está sobre nós. Mas aí o povo chegou no Monte Sinai. E aí eu quero pensar com vocês depois do Sinai. Nós trabalhamos aqui antes do Monte Sinai. Mas depois do Sinai, em Êxodo 19, sua Bíblia está aberta comigo? Versículo 5, até o verso 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Você percebe o que esse povo está dizendo? Moisés fala para Deus que tudo que Deus falar nós faremos. Eles cumpriram isso? Hein? Será que alguém é capaz de cumprir tudo o que Deus diz? Nós estamos falando de lei aqui. Sabe o que o povo estava escolhendo? Agora, deixar a graça e viver debaixo da lei. Só tem duas maneiras de entrar no céu. Uma é vivendo debaixo da graça, entendendo que fomos alcançados pelo favor imerecido. Amém ou não? É mais fácil esse? A outra maneira é você cumprir toda a lei. Você pode entrar no céu também, sem falhar em nenhum ponto. Se falhar em um, falhou em todos. Não tem como. Alguém é capaz de cumprir toda a lei? Ainda mais quando Jesus ele vem trazendo um novo significado à lei. A lei diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, as coisas, os bens e etc. Aí Jesus diz: se alguém olhar para uma mulher e no seu coração desejar com intenção impura, já cometeu adultério.
Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Deus ele está fazendo uma aliança com o povo, e eles estão aqui junto ao Sinai, ao Monte Sinai. Ainda não tinham os 10 mandamentos. E no verso 7 de Êxodo 19, até aqui tudo bem. Mas a partir do verso 8, eles começaram a cair da graça. Então até o verso 7, era graça sobre graça. Amém? Bênção sobre bênção. Mas a partir do verso 8, filho, eles caem da graça, porque a cada vacilo que eles cometiam, eles morriam, eram penalizados. Se você continuar lendo a partir do verso 8, eu te aconselho a fazer isso em casa, e eu quero só dar um salto, no capítulo 32 está registrado ali, o momento em que o povo se rebela contra Deus, constrói um bezerro de ouro, e começam a adorar aquele bezerro de ouro feito pelas suas próprias mãos, e começam a dizer, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Lembra de tudo que o povo fez antes do Sinai, e Deus retribuía eles com graça, com bênção, com favor. Quando você lê a história dessa construção do bezerro de ouro, todos os idólatras, eles são mortos. E aí eu digo, nesta manhã, tudo isso foi resgatado, porque já era plano de Deus nos fazer realmente um povo como o povo era lá no início. O Senhor nos trouxe de volta para a graça. No capítulo 19, verso 6 diz, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Coloca aí para mim, por favor. 1 Pedro 2,9. Pega Êxodo 19,6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Aí você vai para 1 Pedro 2,9. Mas vós sois, vamos ler juntos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Houve um resgate, o Senhor nos trouxe de volta para a posição. Sabe o que é triste? Que vivendo o tempo da graça, muitos crentes ainda insistem em viver debaixo da lei. Eu quero concluir dizendo o seguinte, espiritualmente falando desse texto. Quem é a sua mãe? É Sara ou é Agar? É a graça ou é a lei? Quem é a sua mãe? Pensa nisso, filho, olha para dentro de você. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Feche os olhos, por favor. Curve a cabeça. É pela graça que nesta manhã nós podemos participar da ceia do Senhor. Só não participa da ceia aquele que ainda está na lei. Sabe por quê? Porque quem está na lei está cheio de justiça própria. Ah, eu não orei essa semana, eu não vigiei como deveria vigiar, então eu não posso cear. Isso é lei. Isso é achar que você pode participar da ceia quando você foi bom, foi excelente. Mas quando você pisa na bola, quando você vacila, você se enche de culpa, de condenação. Então você fala, eu não sou digno. E quando toma, porque fica com medo de alguém te julgar, peraí, eu vi lá o irmão não pegou do pão, não pegou do cálice, então eu fico com vergonha de alguém me julgar, então eu vou pegar, mas pego cheio de culpa, de Deus me punir, de Deus me castigar.
Isso é lei, filho. Isso é lei. A única coisa que desqualifica alguém de cear nesta manhã é se ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. É se ainda não entendeu a troca que foi feita naquela cruz. Então você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa dar a sua pública profissão de fé, se tornar membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então esses são os únicos que não podem ainda. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, se Jesus já é a razão do seu viver, se você entendeu a troca que foi feita naquela cruz, se você não ceia, estando nessa condição, você é filho de Abraão sim, mas com Agar. Você ainda está na lei. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, é permitir ser constrangido pela lei, pela graça do Senhor, pelo amor incondicional. Comece a orar. Comece a examinar-se a si próprio. Começa neste autoexame perguntar e responder ao mesmo tempo. Você é filho de quem? De Sara? Ou é filho de Agar? Você é filho da graça ou é filho da lei? Pai, nós estamos aqui e te adoramos porque o Senhor nos faz entender o poder da graça. E graça, como a tua própria palavra diz, é favor imerecido. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz tudo certo que eu vou cear nesta manhã. Mas é porque o Senhor olha para mim e me vê como justo. O Senhor vê Cristo em mim. E por isso eu estou livre de toda e qualquer condenação. E por isso, hoje o diabo não pode mais me acusar, me condenar. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo que eu clamo nesta manhã, Pai, é que a Tua graça possa nos constranger, possa nos levar a amá-lo mais e mais, e a nos distanciarmos de uma vida de pecado, não para sermos aceitos, porque já fomos aceitos pelo Senhor, mas porque o Senhor é bom o tempo todo, e a Tua bondade tem nos colocado de pé. Falhamos sim, erramos sim, mas o Senhor insiste em nos abençoar. O Senhor continua derramando sobre nós. E participar da ceia do Senhor para os teus filhos é uma alegria, por entender que Cristo pagou o preço, porque foi consumado lá naquela cruz. Eu não preciso fazer nada, eu preciso somente entrar no teu descanso. É a minha oração que eu dirijo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os diáconos que vão estar nos auxiliando a se posicionarem aqui. Gostaria que você continuasse em oração. Continuasse olhando para você mesmo. Continuasse permitindo que o Espírito Santo traga sobre a sua vida entendimento da graça. Quando toda a igreja entender a graça, filhos, nós viveremos uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor. Deus, nós consagramos os elementos sobre esta mesa. E quando os teus filhos e filhas receberem, que o teu Espírito Santo possa tomar cada um deles.
e que o coração dos teus filhos e filhas se encham de alegria, não de peso, não de condenação, mas de alegria, de júbilo, por saber, ó Deus, o quanto são amados pelo Senhor. Faça a tua obra, Espírito Santo. É a minha oração em nome de Jesus. Pois está entregando as bandejas aos diáconos. Depois que todos estiverem com as bandejas nas mãos, você fica em pé no seu lugar, você que vai participar da ceia. E eles vão sair daqui e vão entregar a ceia para você. Depois que você receber os dois elementos, você senta novamente. Porque quando todos estiverem sentados, nós vamos entender que todos já receberam. Amém? E continue aí, louvando, engrandecendo e agradecendo ao Senhor pela graça dele sobre nós. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Se pronunciar, fique em pé, por favor. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. 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 Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode ficar em pé, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Semelhantemente,
Também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos pelo teu favor. Te agradecemos pela tua graça. Te agradecemos porque somos livres. Não somos, ó Pai, mais escravizados pela lei. O Senhor nos libertou. Nós somos filhos de Abraão com Sara. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Te adoramos por isso. Exaltado, bendito, glorificado, adorado seja o Senhor para sempre. E que o amor de Deus Pai e que a graça redentora de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus congregado neste lugar e espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Adoramos Jesus. Adoramos Jesus. Glória, glória, santo, santo
abençoe esse irmão aí do seu lado. Fique em pé para isso. Deseja a ele um domingo abençoado. Deus abençoe a sua vida, o seu domingo. Te aguardo aqui às 19h30 para continuarmos adorando ao Senhor. Deus abençoe.